Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje seguimos adiante com Beyond the Wall, jogo de fantasia e aventura publicado aqui no Brasil pela Tria Editora, e a gente está destrinchando aqui o livro, trazendo tudo que for importante, interessante, relevante para dar aquela ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora e quer saber tudo que a gente já falou sobre esse jogo, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui na nossa playlist exclusiva, que reúne todo o material que a gente fizer sobre o Beyond the Wall, e depois, se você curtir e quiser seguir na viagem junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então olha só pessoal, só para situar todo mundo rapidinho, ainda estamos na primeira parte do livro que vai tratar das regras básicas, né, daqueles aspectos mais gerais aqui a respeito do jogo. Então já tratamos nos vídeos anteriores, né, de alguns conceitos, falamos já mais ou menos como é que funciona a questão do sistema e tudo mais, e hoje a gente vai abordar dois temas aqui. A questão dos nomes verdadeiros e a questão da experiência, tá? Nomes verdadeiros, talvez você já esteja familiarizado aí com esse conceito, que é aquela ideia de que quando você conhece o nome verdadeiro de alguém ou de alguma criatura, isso te dá algum nível de poder sobre ela. A ideia básica é essa, mas a gente vai destrinchar como é que isso se aplica aqui no Beyond the Wall. E por fim, a gente vai tratar também da questão da experiência e dos níveis, né? Como é que você vai subindo de nível aqui, como é que funciona a distribuição de XP, quais são as ações que vão conceder XP aos personagens, esse tipo de coisa, beleza? Então, serão esses os nossos temas de hoje, vamos adiante. Então olha só, para a gente já adentrar aqui na questão dos nomes verdadeiros, eu vou ler o trechinho aqui inicial para a gente poder comentar, se liga aí. Muitas criaturas, como espíritos, demônios e anões, possuem nomes comuns, os quais eles anunciam livremente, e nomes verdadeiros, os quais eles mantêm em segredo. Nomes verdadeiros demoníacos frequentemente são quase impronunciáveis para humanos e parecem baboseiras quando escritas, embora mortais ainda possam memorizá-los com alguma dificuldade. Espíritos normalmente possuem nomes verdadeiros em línguas antigas e esquecidas, enquanto os nomes verdadeiros de anões soam como metal na pedra. O nome verdadeiro de um dragão é uma palavra tão poderosa que a maioria teme proferi-la em voz alta. Humanos e muitas outras criaturas não possuem nomes verdadeiros. Entretanto, é possível os receber em cerimônias de nomeação, frequentemente quando alcançam certa idade. Posteriormente, utilizando um apelido comum quando estiverem com pessoas que não sejam amigos próximos. Algumas culturas humanas praticam isto regularmente. A escolha do personagem receber um nome verdadeiro ou não depende do jogador. Ou seja, a primeira informação que a gente tem aqui, de uma maneira geral, é que isso pode ser encarado em relação aos personagens dos jogadores, meio que como uma regra opcional. Vocês estão afim de colocar isso aqui no jogo em relação aos personagens ou não? Né? Em relação às outras criaturas, entendo que isso é meio que um padrão ali do jogo. Tá na mesa, se você quiser explorar, tá valendo. Só que além disso, além dessa questão ali, dessa lore, vamos dizer assim, né, de qual o significado do nome verdadeiro e tal, essa questão, tem os desdobramentos disso em relação ao sistema. Claro, quem sabe, quem conhece o nome verdadeiro de uma criatura, tem algumas vantagens ali sobre ela, né? Tem algumas coisinhas ali que vale a pena a gente mencionar. A primeira delas é que quem conhece o nome verdadeiro de uma criatura tem um bônus de mais 5 para qualquer teste, tá? Qualquer teste que faça contra a tal criatura. Ou seja, se você conhece o nome verdadeiro de um dragão, por exemplo, você vai ter um bônus de mais 5 para atacar esse dragão, tá? Então isso aí é interessante. Também vai ter o mesmo bônus de mais 5, mas nos saves, né? Para resistir a efeitos ou qualquer coisa que esta criatura faça contra você. Então você tem um bônus contra ela, né, para atacar ativamente, e você tem um bônus para resistir a quaisquer efeitos e coisas que ela tente fazer contra você. Mas não se resume só a essa questão de atacar, porque aí vai dar a ideia errada de que só vale a pena você saber o nome verdadeiro do seu inimigo, de alguma criatura que você quer combater. Não necessariamente, tá? Existem também outros efeitos de conhecer o nome verdadeiro. Se você sabe este nome de um amigo, por exemplo, toda vez que você for realizar aquela manobra de ajuda, né, que a gente comentou, salvo engano, acho que até no vídeo passado, você tem um bônus adicional de mais 1. Então, só relembrando aqui bem rapidinho. Quando você ajuda o inimigo, o amigo, melhor dizendo, a regra geral, você concede a ele um bônus de mais 2. Se você souber o nome verdadeiro desse amigo, você ganha mais 1, ou seja, esse bônus seria de mais 3, regra geral, tá? Isso também vai ser aplicável em testes que você faça para curar um amigo, curar um companheiro. Você cura 1 ponto de vida adicional se você souber
o nome verdadeiro desse amigo, desse companheiro. Só tem um último detalhe aqui, tá? Desse desdobramento do sistema. Em todo e qualquer caso que eu citei aqui, se você está atacando, se você está resistindo a um efeito, se você está ajudando, se você está curando, você precisa dizer o nome verdadeiro desta criatura, deste amigo, em voz alta. Ou seja, se liga aí que parece bobagem, mas pode ter desdobramentos. Se você está, por exemplo, num campo de batalha ali com outros companheiros e tal, com outros amigos, que não conhecem o nome verdadeiro da criatura ou do amigo de vocês do grupo, você necessariamente precisa dizer em voz alta. Então as outras pessoas vão passar a conhecer esse nome verdadeiro também. Então, né, o livro não desce nesse nível de detalhe, mas pensa aí um pouquinho que você já vai perceber uma série de desdobramentos narrativos que podem ser bem interessantes a partir dessa mecânica aqui dos nomes verdadeiros. Seguindo adiante, o livro ele vai abrir um tópico específico aqui chamado Comandando Espíritos, tá? Então, só para deixar claro, tudo que eu falei até agora, todos esses bônus, essas vantagens e tal, todos esses efeitos, eles vão servir para qualquer criatura indistintamente, tá? Seja amigo, seja inimigo, seja humano, elfo, dragão, não interessa, serve para todo mundo. Só que os espíritos, eles têm um detalhezinho a mais, eles têm um particular, né, em relação a essa questão dos nomes verdadeiros. Qual é? Se você conhece o nome verdadeiro de um espírito, você tem um certo poder sobre ele, que significa que você pode demandar que ele cumpra uma tarefa específica para você, justamente porque você sabe o nome verdadeiro dele. E aí, como é que isso vai funcionar em termos de mecânica? Você vai fazer um teste de carisma, e neste teste de carisma você já vai contar, né, com seu bônus de mais 5, né, contra aquela criatura, porque você sabe o nome verdadeiro. E aí, se você for bem sucedido, esse espírito vai ser obrigado a cumprir a tarefa que você determinar, uma tarefa específica, tá? Claro, se você falhar, tem consequências. E nunca desconsidere a possibilidade de você tirar 1 no dado. Então, mesmo com esse bônus de mais 5, que já te dá uma boa vantagem, né, sempre existe a possibilidade de você falhar. Se você falha, esse espírito se liberta do seu poder, vamos dizer assim. Ele passa a não necessariamente ter que cumprir a tarefa que você determina. Obviamente, né, se ele está se libertando ali, é muito provável que ele queira algum tipo de vingança contra você, porque você estava fazendo com que ele agisse de uma maneira que ele não queria, você estava controlando ele de alguma forma. Então, se você falhar nesse teste, se prepare, porque algo ruim virá em sua direção. Avançando mais um pouquinho, o livro fala, olha, como é que você vai aprender o nome verdadeiro? Como é que você vai descobrir o nome verdadeiro de uma criatura? A gente já viu aqui que é uma baita vantagem você ter esse conhecimento, mas como é que isso se opera ali dentro do jogo? O livro coloca que essa questão de você descobrir ou aprender o nome verdadeiro de uma criatura, ela não deve ser uma coisa simplesinha, né, fácil, e ela pode inclusive ser uma aventura por si só. Tá? O livro até coloca aqui mais ou menos alguns passos, né, só para você ter uma ideia geral de contexto de como é que isso funciona. Primeiro, você precisaria fazer algum tipo de pesquisa para saber onde talvez você encontre o nome verdadeiro de alguma pessoa, de alguma criatura. Então o primeiro passo é esse, uma pequena investigação para você tentar encontrar uma pista inicial de onde essa informação estaria disponível. Isso deve, em tese, né, segundo o livro coloca aqui, envolver também algum tipo de viagem, né? Você tem que chegar até uma biblioteca distante, encontrar alguma caverna perdida, alguma fortaleza antiga, sei lá, vai depender da criatura que você tiver ali tentando descobrir o nome verdadeiro. Então, mas deve, em tese, envolver algum tipo de viagem, algum tipo de missão, né? E aí você vai ter, claro, os desafios dessa viagem, os obstáculos a serem enfrentados e tal, até que você chegue no local onde talvez exista essa informação. Depois existe, né, o próximo passo seria conseguir de fato essa informação. Talvez você precise explorar uma masmorra perdida, talvez você precise adular alguém, talvez você precise comprar essa informação, enfim, vai depender de como você está organizando isso na sua cabeça. E por fim, talvez você precise ainda decifrar essa informação. Se você está procurando um pergaminho antigo, um livro antigo, talvez ele esteja em outro idioma, talvez seja um enigma, talvez seja uma charada que vai revelar esse nome. Enfim, você pode dar asas à sua imaginação para criar essa aventura. O detalhe é que os pontos principais a serem observados é que não deve ser uma coisa fácil, tá? Não está ali disponível para qualquer um descobrir, e deve envolver ali minimamente esses pontos que eu comentei, né? A questão de alguma viagem, de alguma coisa, alguma missão que você precise desempenhar. É para ser algo difícil. Por isso é que descobrir o nome verdadeiro de uma criatura deve ser, via de regra, uma aventura por si só. É algo difícil, justamente porque quando você consegue, você tem ali um enorme poder sobre a criatura.
E para a gente fechar esse ponto, né, e avançar, o último tópico que o livro abre, né, em relação a isso é nomes verdadeiros para todos, e aí ele deixa a cargo do grupo. Porque assim, a gente falou até no início, humanos, em princípio, não têm nomes verdadeiros. Mas se o grupo quiser, vocês podem incorporar isso nos seus jogos. Só que, primeiro, você pode começar já com o seu nome verdadeiro, aí você vai ter que criar ali um background para isso, né, uma historinha bacana. Ou receber o nome verdadeiro também pode ser uma aventura em si. A gente falou aqui, geralmente isso envolve algum tipo de cerimônia, ritual, ou de repente, quando você alcança uma certa idade, que na sua cultura ali representa que você alcançou a maioridade, enfim, dê asas à sua imaginação também, caso vocês queiram incorporar isso, dos personagens também terem nomes verdadeiros, vocês vão precisar ajustar esses detalhes e inclusive decidir ali em conjunto se vocês já conhecem os nomes verdadeiros uns dos outros ou não. Ou seja, no geral, para a gente fechar, eu acho que essa questão, essa mecânica, né, dos nomes verdadeiros, ela é bem interessante, ela é bem legal e pode adicionar ali cenas e situações bem interessantes durante os jogos. Seguindo adiante, para a gente entrar no último tópico do vídeo de hoje, a gente vai ter aqui, olha, uma página só falando sobre a experiência e os níveis, como é que funciona mais ou menos isso aqui no Beyond the Wall. Bom, primeiro, ele vai te dizer aqui, basicamente, né, como é que os personagens ganham pontos de experiência. Lembrando aqui, né, a gente comentou já, o Beyond the Wall, ele parte do princípio que os personagens vão evoluir do primeiro até o 10º nível. Cada classe tem a sua tabela lá que vai dizer quantos pontos de experiência é necessário para você subir de nível. Então isso aí é um arcabouço básico. Agora, o que você precisa fazer para ganhar pontos de experiência? Bom, o livro ele vai listar aqui várias situações, vai dar inclusive alguns parâmetros, né, para você ter uma ideia geral e ir ajustando aí as recompensas para os jogadores. Então, primeiro, vamos lá, o mais simples, o mais básico, derrotar inimigos. E lembrando aqui que derrotar não significa necessariamente matar, significa superar o obstáculo de alguma forma. Ele diz ali que mais pra frente a gente vai ter uma espécie de bestiário, alguma coisa assim do jogo, e cada monstro vai ter uma quantidade de XP lá necessária, né, ou melhor dizendo, de recompensa, caso você consiga superar o obstáculo. Até aí, padrão, belezinha, nenhuma grande questão. Existe também a possibilidade de você receber pontos de experiência por finalizar uma história. Então, aí o livro deixa aberto para o narrador decidir o quanto, tá? Mas toda vez que o grupo finalizar uma história ou que algum personagem completar algum objetivo pessoal e tal, vale a pena uma recompensa ali em pontos de experiência. Aqui ele já diz também assim algumas espécies de missões, só para você ter um parâmetro geral, tá? Então, por exemplo, se a sua aventura, se a sua história envolve ele salvar a aldeia de algum tipo de perigo grande, de alguma invasão e tal, pode ser que você receba uma recompensa de até 500 pontos de experiência. Se você está salvando ali uma região maior, o ducado e tal, isso já subiria para 1000 pontos de experiência. Enfim, é só uma ideia bem ampla para você ir gerenciando e adequando o nível de pontos de experiência que você vai conceder como recompensa, de acordo com o nível, com a amplitude, com o escopo da missão que os personagens estiverem realizando, beleza? Outro ponto interessante é recompensar com pontos de experiência ideias inteligentes, ideias sagazes, ideias que vão causar aquele diferencial ali no jogo, na resolução dos problemas. De repente, alguém que deu uma ideia que faz com que vocês consigam suplantar o obstáculo, que seria um monstro, sem necessariamente matá-lo. Tudo isso deve ser analisado para o narrador e essas ideias devem ser premiadas, recompensadas. Também a boa interpretação. Quem gosta ali de adicionar várias camadas para os personagens, quem gosta de interpretar, quem gosta ali de realmente realizar ou ajudar na imersão do jogo, também deve ser premiado, segundo o livro, com pontos de experiência. O livro sugere 50 pontos de experiência por esses momentos, por boas ideias, por interpretações memoráveis e esse tipo de coisa, beleza? Existe aí também uma regra opcional que o livro coloca de premiação. Caso vocês achem interessante, existe a possibilidade dos personagens ganharem também, além das recompensas normais, né, por subir de nível, ganharem pontos de atributo. E isso funcionaria da seguinte maneira: a cada 5 níveis, os personagens ganhariam 1 ponto de atributo, beleza? Ou também, ainda nas regras opcionais, a questão das perícias, né? Aqui o livro até faz uma sugestão de que isso seja casado ali com a narrativa, ou seja, caso faça sentido na narrativa pelo desenrolar da história, da trama, os personagens, ao subirem de nível, podem ganhar perícias novas. Perícias que, de repente, eles tiveram oportunidade de aprender e desenvolver durante o curso da história. A ideia básica é mais ou menos essa.
Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Descobrimos mais um pouquinho sobre o Beyond the Wall. Espero que vocês estejam curtindo aí a nossa jornada. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário pra gente continuar batendo papo. E no mais, a gente se vê na próxima resenha.